Justificativa do vereador Zimário Monte, justifica por motivo de saúde, pois não foi possível estar na sessão do dia de hoje. Palavra do secretário Santo Barros. Boa tarde, secretário. Boa tarde, senhor presidente vereador evangelista. Boa tarde, vereador Cosme Araújo, demais participantes dessa sessão. Eu queria aqui externar meus agradecimentos pelo convite que me foi feito. Eu sempre que sou convidado compareço à Câmara. Eu sou uma pessoa que não tenho absolutamente nada a esconder. Sou uma pessoa franca, direta. Aquilo que eu digo é de frente. Não sou daqueles que se utilizam de mecanismos legais ou ilegais para poder jogar para frente o problema. Então eu me sinto absolutamente tranquilo em qualquer situação. Quando o vereador Cosme Araújo disse que a imprensa está me batendo dia e noite, é verdade, está mesmo. Porque tem muitos interesses que estão sendo contrariados. E aí, evidentemente, que isso ocorre. Mas eu não me incomodo. Eu faço o meu trabalho, tem que ser feito com cabeça erguida e, quanto a isso, eu não tenho nenhuma dificuldade. Lembrar ao vereador Cosme Araújo que, com relação, embora não seja o tema desse encontro, com relação ao restaurante popular, esse recurso chegou no governo de Valderico Reis. Chegou no governo de Valderico Reis, esse recurso. Ficou na conta da prefeitura durante anos e no governo anterior de Nilton Lima o recurso acabou sendo devolvido do restaurante popular. Uma obra importantíssima. Só que o atual governo, que quando vocês bateram palma, o vereador Cosme Araújo dizendo que não tinha prefeito, e vocês que querem o apoio do prefeito bateram palma, precisam saber que a atual prefeitura ela não pode tomar um centavo no governo federal em função da inadimplência. É como o SPC, equivale ao SPC. A prefeitura de Ilhéus está no SPC, se chama o CALC. Quando nós entramos na prefeitura, 21 itens estavam inadimplentes. Eram 21 problemas que existiam. Hoje, há pouco mais de 10 dias, não tem 15 dias ainda, o último problema foi sanado. Agora, a gente só tem para regularizar a questão do salário, que na prefeitura, quando recebemos, atingia mais de 70%. Ou seja, a cada R$100 que a prefeitura arrecada, 70%, ou seja, R$70 ia para o servidor público. Isso em função da irresponsabilidade dos governos passados. Mas o prefeito está organizando a casa sim. Ele está organizando a casa com muita dificuldade. Mas o momento atual, o momento político, o momento eleitoral, isso é natural que surjam essas questões, né? Mas eu espero que a gente tenha cabeça fria para se resolver o problema. Eu queria dizer aqui que, pessoalmente, eu não sou contra o transporte alternativo. Não sou contra absolutamente. Desde quando ele seja bem regulamentado, que ele tenha regras, né? Não sou contra. Inclusive, quando eu era secretário numa gestão anterior de Jales Ribeiro, uma cooperativa do Vilela, que tem muitos aqui que são do Vilela e sabem perfeitamente, que foi feita uma negociação e me parece que 20 carros foram dados alvará para eles virarem táxi, né? Para estarem legalizados. Aqueles táxis ali ficaram legalizados através daquela cooperativa. E existe outra cooperativa também de táxi no Pontal, no aeroporto. Uma cooperativa que funciona muito bem. Queria dizer, com toda sinceridade, porque é aquilo que eu disse, o que eu penso eu digo. Eu não escondo aquilo que penso. O transporte, se ele não for, o transporte alternativo, se ele não for bem conduzido, ele pode gerar um problema grave. Ele resolve o problema, que é o problema de vocês. Problema pessoal, problema da sua família e que vocês precisam sobreviver. Isso é verdade. Ninguém pode ir contra isso. Mas ele tem que ser muito bem pensado, porque você acaba gerando outros problemas também que tem que ser equacionados. O principal deles é o impacto na tarifa do transporte público. Eu não estou aqui dizendo que essas duas empresas de transporte público são
10. Muito pelo contrário, elas deixam muito a desejar. Nós temos dezenas e dezenas de notificações que são impostas às empresas por irregularidade, por descumprimento de horário, uma série de questões que a gente está enfrentando, que a gente enfrenta mesmo. Quando teve esse aumento tarifário agora, nós listamos uma série de melhorias. Eles estão cumprindo, mas estão cumprindo lentamente. Nós estamos apertando, nós estamos notificando que é preciso realmente que eles atuem melhor. Porque vocês têm razão nesse ponto. Quer dizer, se o ônibus não passa 40 minutos, quando deveria passar em 20, o transporte alternativo entra. E entra mesmo. E eles sabem disso. Então eles têm que, inclusive, até para evitar que tenha o transporte alternativo, irregular, clandestino, que é o que eu estou falando aqui, é o transporte clandestino. Isso eu sou contra, evidentemente. Não pode ser. Né? O clandestino está à margem da lei. Então nós não podemos ser favoráveis. Mas uma vez regulamentado, não temos nada contra. Se estabelece horários, se estabelece condições de funcionamento, de convivência. Né? Não há. Eu, por exemplo, eu sou bastante favorável à regularização dos mototáxis. Sou favorável. Se tiver lei para isso, vamos regularizar sim. Vamos regularizar. Eu não falo aqui em nome da prefeitura, eu não posso aqui falar. Eu falo aqui como secretário, em meu nome pessoal, a minha opinião sobre o assunto. E essa opinião eu já externei. Eu sou favorável. Se estabelece um número, uma quantidade. Eu acho que é até melhor, que evita uma ampliação. Evita você ter um número que ninguém possa segurar. Se você libera 200, 300, não sei, uma quantidade que seja estudada em função do tamanho da cidade, e se regulariza, eles mesmos vão fiscalizar os outros, os que porventura estejam irregulares. Então eu acho que são medidas que podem ser tomadas positivas. E eu aqui me coloco à disposição. Então logo passa o período eleitoral, para não parecer que nós estamos trazendo esse problema porque é eleição, e isso a gente tem que ter muito cuidado nessa época, porque nessa época tudo que se faz, né, nem todos os casos, mas às vezes pode ter um cunho eleitoral. Então eu não quero entrar nisso. Mas passada a eleição, pode uma equipe, a diretoria de vocês me procurar, estou aberto a conversar, não tenho nenhuma dificuldade de encaminhar qualquer situação. Agora, isso tem que passar pela legalidade. Vocês não podem imaginar, né, que isso passa sem ter uma lei. Tem que ter lei. Tem que ter lei que respalde. Né? E é o que vocês estão buscando. Né? A casa apropriada para isso é aqui, é a Câmara de Vereadores. Eu já fui vereador, né, sem funcionamento. E já me posicionava naquela época, tem mais de 20 anos que eu fui vereador. E eu sempre me posicionei do mesmo jeito que eu me posiciono hoje. Eu posso até mudar de opinião, as pessoas mudam, né? Em uma situação ou outra quando se prova o contrário. Mas nesse caso eu não vejo nenhuma mudança. Eu acho que o transporte alternativo, o transporte ele bem conduzido, ele bem regulamentado, ele bem estudado, ele colabora em situações onde você tem até por questão de economia. Às vezes um ônibus vai para um determinado local para trazer 5 pessoas. Isso é um custo, isso impacta na tarifa. Isso é ruim, porque impacta na tarifa. Porque vejam bem, vocês entendem disso, vocês são condutores de veículos, proprietários, né? Não existe milagre. A tarifa do transporte coletivo, ela é feita em função da quilometragem rodada, ou seja, o custo que se gasta e o número de passageiros. Na medida que você tem um transporte alternativo que está tirando o passageiro, imediatamente há um impacto na tarifa, um impacto para cima, porque você tem menos passageiro e continua rodando a mesma quilometragem. Então isso há um impacto no valor da tarifa, é um lado negativo. Mas você pode fazer um estudo de ter um outro lado. Então vamos aqui diminuir algumas linhas que são deficitárias. Deficitária por quê? Porque o ônibus vai não sei para onde para trazer 5, 6, 7 pessoas. E isso acaba sendo um custo alto que vai impactar a tarifa do transporte coletivo. E eu acho que aí o transporte alternativo poderia entrar sim. Eu não vejo nenhum problema, desde quando tem uma lei que respalde. O que a gente não pode é chegar hoje
tá certo? Que isso seria demagogo, e não cabe demagogia numa situação dessa, uma demagogia em cima da barriga de vocês, não cabe isso, e dizer que tudo bem, beleza, podem rodar aí à vontade, porque está tudo liberado, porque é eleição, porque é isso, é aquilo. Jamais eu faria isso. É contra meus princípios, né? Agora, falar de frente, com seriedade, tá certo? Com responsabilidade, aí contem comigo. Vamos conversar sim, vamos conversar. E terá sempre alguém, uma voz que possa contribuir com essa discussão. E a minha terá sim uma contribuição, porque eu sou favorável, não está agora, não é porque está tendo essa reunião aqui não. Em todas as ocasiões que eu me pronunciei sobre esse assunto, eu disse qual era a minha posição. Eu já disse qual era a minha posição. Então é preciso ver isso, é preciso ver os motoristas de táxi. São 300, quase 400 alvarás de táxi, né? Você vê o impacto disso, que eles pagam, né, regularmente os tributos, etc., estão regularizados, né? É preciso ver o impacto que torna isso. Eu acho até que o transporte alternativo não prejudica o motorista de táxi, de forma alguma. O motorista de táxi não é impactado, porque o táxi é um transporte individual de passageiro. Ele leva uma pessoa ou duas, a não ser o táxi que porventura vem fazer uma lotação no fim de semana, no sábado, do Vilela para a feira, da feira para o Vilela, é outra história, né? Mas o táxi normal, ela deu risada. Ela deu risada. Ela deu risada. Deixa eu concluir. Ela tem amiga do risada. Então, a não ser isso, de uma forma geral, não há impacto. Porque é uma pessoa ou outra que pega o táxi para ir do centro da cidade para a sua residência, ou de um lugar para o outro, de um ponto A ao ponto B, né? Já o transporte público, o transporte coletivo, impacta sim, sem dúvida nenhuma. Não pode aqui tapar o sol com a peneira. Aqui a gente não pode estar falando com o coração. Não pode, certo? E nem com a emoção, a gente tem que falar com a razão. A razão é essa, a verdade é essa, tem que ser dita com muita clareza. E eu não posso fugir dessa realidade. Há um impacto. Agora, acho, ainda assim, que há espaço, porque se ele for bem planejado, tem como você conciliar. Eu acho que tem como conciliar, sim. Porque as empresas não se queixam de linhas que são deficitárias. Então, se elas se queixam, então, meu amigo, você não quer essa linha, não? Então, tranquilo, então vamos abrir mão para o transporte alternativo, já que você tem apenas 20 passageiros por dia nessa linha. Então, por que não abrir mão? Já que o transporte alternativo, ele não é deficitário, porque são carros menores, de menor porte. Então, eu acho que tem como. Então, eu me proponho aqui, para finalizar, tá certo? A receber uma comissão de vocês da cooperativa, tão logo passa a eleição, durante o período eleitoral, eu não faço, tá certo? Eu não faço para não ser encarado como uma medida eleitoreira. A gente tem que ter muito cuidado com isso, nesse período. Mas, passando as eleições, não tem nenhum problema. A diretoria, Marcelo, pode nos procurar, tá certo? Que eu ajudo a discutir o problema, sem nenhuma dificuldade. Muito obrigado.